Saúdo novamente os irmãos e irmãs em Cristo e todos que terão a ocasião de escutar essa pequena exortação, que para mim é de novo um prazer estar aqui para partilharmos de novo momentos de comunhão em torno da palavra do Senhor. Então, saúdo todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar pela leitura da palavra. Leremos em 1 Reis, capítulo 19, e leremos do capítulo, ou melhor, do versículo 1 até, do verso 1 até 13. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija d'água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tocou segunda vez, tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque tu será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só fiquei eu e buscam a minha vida para me matar, para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Depois da leitura da palavra, como disse há pouco, tem desta vez uma muito pequena exortação que trago para o povo de Deus e todos que terão a ocasião de escutar isso. E eu intitularei assim, tanto: o que ouves ou o que é que estás a escutar? O profeta da era diz que Elias foi um tipo de esposa, tipo da igreja. Portanto, Elias acabava de passar momentos maravilhosos porque Deus o tinha preparado para um evento grande que devia ocorrer no Monte Carmelo. Elias mandou parar a chuva por causa do que se passava em Israel. Israel estava a passar momentos difíceis por causa dos seus pecados. Abandonaram Deus e Deus trouxe castigo sobre Israel. E ficaram a passar momentos bastante difíceis. E por causa disso, Acabe e o seu reino, Jezabel, a sua rainha, a sua esposa, ficaram a procurar por Elias. Mas um dia, Elias devia se apresentar diante de Acabe. Nós conhecemos as Escrituras, onde
Acabe, diz a Elias que tu és o perturbador de Israel, mas Elias respondeu que não sou eu, tu é que és perturbador de Israel, porque levaste Israel à idolatria através da tua esposa. Acabe, o rei de Israel, se corrompeu através das palavras da idolatria da sua esposa, que não era israelita, que foi casar. O profeta nos diz aqui que olha a coisa horrível que acontece quando alguém sai do seu terreno e vai buscar alguém fora do seu reino, fora da igreja. Alguém, sobretudo nesta ocasião em que estamos agora em quarentena. A nossa alegria será de ver quando voltarmos e encontramos cada irmão e cada irmã. As irmãs se abraçam entre elas, os irmãos entre eles se abraçando, saudando-nos, etc. Saber que Deus nos guardou. Mas seria triste ouvir, por exemplo, que alguém durante esse tempo saia do seu meio, no meio do seu povo, e vá buscar alguém longe, fora da palavra de Deus. Isso sempre entristeceu Deus. E eu creio que Deus está guardando seus filhos, porque os filhos de Deus estão orando e Deus está escutando para que cada um esteja preservado e que isso não venha acontecer. Para os filhos de Deus, sei que a mão de Deus está lá e Deus está aguardando. Então, foi um momento difícil para Israel, porque eles abandonaram Deus. E por causa disso, como disse o profeta, que o pecado nunca ficará impune, Deus punirá seu pecado. Israel sofreu, passou momentos difíceis. Mas o que é que depois vem a acontecer? Devia chegar o momento da demonstração de Monte Carmelo, antes da chuva também voltar. Porque Israel abandonou Deus, Elias disse ao povo, ou disse a Acabe, vai dizer, informar Jezabel que enviou os seus profetas, que todos os 450 profetas venham. Eu quero ver Israel no Monte Carmelo, porque aí queremos saber, porque não dá, continuamos assim, temos que saber quem é Deus, quem é que nós servimos. Ou servimos Baal ou servimos Deus. Se Deus é Deus, então iremos a Ele. Se Baal for Deus, se Ele confirmar que seja Deus, então nós adoraremos Baal. Então que todos venham à montanha para uma adoração, para uma demonstração, onde cada um vai defender a sua causa como Deus. Concordaram eles, lá se levou os 450 profetas de Baal. E Elias lá foi. O povo de Israel convidado também lá foi. Disseram que a ideia era boa, que era necessariamente que houvesse uma prova quem era Deus. Como dizia, conhecemos a história, para torná-la curta, a história é longa, quanto à demonstração de Carmelo, sabemos que Elias mandou colocar um bezerro, disse aos 450 profetas, colocarem um bezerro, apanhem um bezerro, cortejar e colocar sobre a lenha, mas não colocam fogo nenhum, e invocai o vosso Deus. Eu farei também a mesma coisa, colocarei um bezerro sobre a lenha e invocarei meu Deus. O Deus que responder pelo fogo, esse aí será o Senhor Deus, e a Ele adoraremos. Então, a história de Baal é bem conhecida. Os profetas de Baal gritaram, berraram, clamaram por Deus, até se feriram, buscaram todo tipo de idolatria, todo tipo de manifestações segundo as crenças pagãs que tinham, esperando que Deus Baal respondesse, mas não respondeu. Até ao ponto que Elias podia até zombar deles, lhes dizer, grita mais, que talvez esteja a dormir, talvez esteja de viagem. Ora, Elias sabia onde estava a pé. Meus irmãos, quando Deus envia um profeta, o profeta é firme. Um profeta confirmado e firmado em Deus, está seguro e sabe onde está. Certamente que Elias, quando falava daquilo, já Deus, o Deus que conhece tudo, o Deus omnisciente, omnipresente, que conhece todas as coisas, já lhe tinha mostrado o que devia acontecer. Então, riu-se deles até quase o fim da tarde. Vocês sabem, Deus faz sempre alguma coisa ao fim da tarde. Como hoje estamos a viver o tempo da tarde, o entardecer, dentro em breve, por causa da partida. Portanto, estamos no entardecer porque brevemente o Senhor virá e partiremos. Portanto, naquela tarde, já quase o dia a terminar, Elias se levantou e diga, vocês não conseguiram, então eu vou invocar o meu Deus. Então, para lhes provar que era Deus que devia descer, ele ainda mandou colocar água sobre a lenha. Disse que colocai água. Então, foi assim que, depois de terem colocado água, mais água, ele mandou colocar água de tal maneira que nós sabemos que todos dizem que a água transbordou à volta do altar edificado por Elias. O que é que estava acontecendo lá?
era uma restituição, era uma restauração, era trazer de volta os corações daqueles que tinham abandonado Deus e foram a Baal. Então era a ocasião para eles voltar ao Deus de Israel. Eles colocai água. E lembram-se, água naquelas condições, quando não há fogo, não é amigo do fogo. Água é para apagar o fogo, mas é o que Elias mandou colocar água. Então, colocaram água de tal maneira que a água foi tanta que começou a transportar. Então, o Deus de Elias devia entrar em cena para provar que realmente ele era Deus. O que é que aconteceu? Elias se levantou em poucas palavras, como foi sempre a natureza de Elias, disse que, Senhor, que se saiba que estou aqui sob teu comando, que o fogo do céu deixa. E deixou o fogo. Nós sabemos o que aconteceu. Que a lenha foi toda consumida, deixou o fogo do céu, porque Elias invocou seu Deus, o Deus que criou os céus da terra, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, deixou, e o fogo consumiu a lenha, até lambeu a água que estava transversada à volta da lenha, tudo ficou consumido. Por quê? Porque o Deus do céu devia provar que ele é Deus. E a partir daquele momento, o povo disse, o Senhor é mesmo Deus, e o povo de Israel voltou a Deus. É o Deus que traz de volta. E nós temos essa graça nesses últimos dias. Deus enviou-nos Elias, o profeta. Então, com Elias, o profeta, temos o William Marion Branham, o profeta confirmado nessa era, que nos trouxe a mensagem que nos diz exatamente o momento que estamos a viver hoje. Nada é estranho para o verdadeiro cristão hoje. Mesmo estando em confinamento, em quarentena, nós sabemos que nada é por nada. Deus sabe que essas coisas haviam de acontecer. Então, isso não vai atrapalhar o cristão, isso não vai perturbar o cristão. Pelo contrário, vai levar o cristão a buscar Deus, porque é a ocasião que temos, conforme temos vindo a dizer, é a ocasião que cada um tem nas casas para invocar o seu Deus. Mas olhar e voltando à história de Elias, o que é que acontece com Elias? Elias, depois disso, vem momentos amargos. Depois dos momentos maravilhosos que Deus lhe preparou, vieram momentos amargos. Jezabel disse que me cortem a cabeça. Que me façam tudo o que possam fazer, se eu não cortar a cabeça de Elias, não o fizer conforme ele fez os 450 profetas. Elias se afastou de Israel, fugiu para a mata. Elias aí foi longe da civilização e foi ficar debaixo de um zimbro, numa condição de desespero, uma condição de aflição. E isso vem sempre para o cristão, depois de momentos de alegria, de gozo, de bênção. Às vezes Deus permite que essas coisas venham, então vem momentos de tristeza, momentos de provas, de teste. E Elias pode dizer, já basta, Senhor, não sou o único. Já basta, Senhor, estou cansado. Então lá ficou e ele adormeceu. Mas o Deus que nunca se esqueceu de seus filhos, naquela aflição longe ele estava das pessoas onde podia ter de comer, ele adormecido, cansado. O profeta diz que as pessoas que passam debaixo do zimbro nessa condição adormecem, chegam a adormecer. Então Deus enviou seu anjo para vir e acordá-lo, porque já estava lá preparado o pão que devia comer. Deus lhe deu pão e água através do anjo. E o profeta diz que nas condições difíceis, Deus envia mesmo até um corvo para alimentar os seus filhos. Então, Elias recebeu de comer. Hoje estamos numa condição difícil. É verdade que nós precisamos estender a mão um ao outro. É verdade que o amor é tempo de manifestar o amor de que falamos nas nossas bocas um ao outro, nas necessidades diversas que cada um tem, no mínimo que podemos fazer. Mas nós precisamos de buscar Deus nessas ocasiões. São ocasiões que Deus está a nos dar, irmãos, de buscar Deus, de estarmos mais perto do Senhor. Lá ficou Elias, adormeceu de novo, o anjo tornou-lhe a acordar e tornou-lhe a dar de comer. Comeu e adormeceu. Daí saiu e foi andando até a um outro sítio onde devia ser, tanto numa caverna não entrou. Mas olhei aí, meus irmãos, antes de ele entrar na caverna. O que é que acontece? Naquele momento, quando ele estava debaixo do zimbro, como nós agora nas nossas casas, né? Em que nos encontramos agora, é ali onde teve a ocasião de buscar Deus. É onde temos a ocasião nós também de buscar Deus. Elias, cansado, devia se encontrar com o Senhor.
Nós, na condição que estamos, não vamos agora, já não vamos trabalhar normalmente, ainda que se tenha aberto uma ocasião de ir à praça fazer vendas. Temos essa ocasião até as 13 horas para quem vai à praça. Temos ocasião de ir aos escritórios, para os que têm ocasião de ir para o escritório e voltam. Mas temos tempo, muitos estão nas casas, que até nem vão, porque não há escolas, não há lugares públicos, praças públicas, lugares públicos quer dizer, onde há divertimentos públicos que as pessoas não têm ocasião de lá ir, então têm ocasião de estarem mais nas casas. Meu irmão, minha irmã, meu caro cidadão, meu irmão eleito, amado, ouve o que Deus te diz. Essa ocasião que tens é a ocasião de te aproximar dele, é a ocasião de buscar o Senhor. O profeta diz que é necessário alguém passar por uma experiência. Deus diz isso na pregação, na Questões e Respostas, de 1964, de 23 de agosto. Ele diz o seguinte: você não pode receber o Espírito Santo sem ter a experiência quando algo acontece. Portanto, quando algo acontece, você passa por uma experiência. E ele diz que você deve nascer de novo. É preciso um novo nascimento para ti. Mas o que é necessário? Escuta a sua voz, a voz tranquila do Senhor. Então Elias passou esses momentos. Ele saiu daí do Zimbo, foi para um outro local, foi para a caverna. Mas lembra-se, na caverna o que é que aconteceu? Lá na caverna, Deus devia vir e falar com Elias. Mas antes de vir, primeiro um vento soprou, veio à frente. Um vento forte e veemente soprou. E a Bíblia nos diz que Deus não estava no vento. Deus veio depois do vento. Mas depois do vento ainda veio um terremoto. E Deus nem estava no terremoto. A Bíblia nos diz que depois do terremoto é que veio o fogo. Quando vem o fogo, a Bíblia nos diz que Deus não estava no fogo. Depois do fogo é que Elias ouve uma voz mansa e delicada, uma voz tranquila, que o cristão gosta de ouvir, que todo cristão gostava de ouvir. Isso é que nós precisamos de ouvir. É ali onde eu faço a pergunta: o que ouves? O que estás ouvindo? Há muitos barulhos hoje. Desde março até agora, cansados estamos a receber mensagens acerca no WhatsApp, no Facebook, em todo tipo de maneiras, mensagens de todo tipo. Olha o que aconteceu aqui, olha o que acontece lá. É bom ouvir tudo isto, é bom se informar. Mas agora a pergunta faço: o que é que estás a ouvir? O que é que te preocupa? Onde está a tua condição neste momento? Qual é a tua posição? Mais uma vez, para te lembrar o que já tinha dito, a tua posição para com Cristo. Em que posição te encontras agora? Já tens ouvido a sua voz? Fizeste apagar todas aquelas vozes, como diz o profeta, que apaga todas as vozes, vai num sítio, num lugar secreto, onde apagarás todas as vozes e só ouvirás a voz mansa e delicada do Senhor, porque Deus quer te falar. Deus quer te falar. Essa é a ocasião. Será que agora só saímos dizer que, olha, como é, pai? É fome, pai. Só fome, está mal. Não está mal a trabalhar, agora está mal. Isso é verdade. Mas tens também momentos para buscar o Senhor. Estás a ter essa ocasião de dizer: Senhor, eu sei que tu és o Deus de Elias. És o Deus da viúva de Sarepta. És o Deus de Shadraque, Mesaque e Abednego. És o Deus de Daniel. És o Deus dos profetas. És o Deus que não deixa os seus filhos. És o Deus de Elias, que não deixou Elias faminto lá na mata. Diga-me lá, irmãos, de onde vinha aquele pão, de onde vinha aquela água que os anjos lhe traziam, que Elias comia. Deus preparava aquilo. Deus tem uma cozinha especial. Mesmo aqui eu não estou a falar, se Deus quiser, é capaz de provar uma cozinha aqui e trazer bolo aqui mesmo, se Ele quiser fazer. E Deus é soberano em tudo que Ele faz. Então creia em tudo que Deus é capaz de fazer, porque Ele é Deus de milagres. Deus opera milagres. E Deus é capaz de enviar. É capaz de operar esse milagre e você trazer testemunho e dizer que olha o que aconteceu comigo. Estava numa condição em que o que faltava era eu e meus filhos morrerem. Conforme a condição que vive de Sarepta. Mas olha o que Deus fez. Por quê? Deus quer que o busque. É a ocasião de buscar Deus. Não fique somente a chorar. Chore aos pés de Jesus. Busque Jesus. Ore a Ele. Grite a Ele. Clame. Deus te ouvirá. Deus te responderá.
o Deus que criou o céu e a terra, certamente responderá. Então, lembre-se que esse Deus, quando respondeu a Elias, não foi por um barulho. É verdade, nós sabemos, onde Deus vem um barulho. Mas o profeta diz, veja quando o Espírito Santo desce na igreja. E em toda a quietude, o profeta diz, ficam todos calmos. Já está aqui. E está mesmo, ninguém dá conta, mas está lá. E depois disso é que se pode começar a ver um movimento de barulhos aqui, acolá, unção, etc. Sinal de que alguém está. Então, Deus é na quietude que Ele quer agir. Deus é na quietude que Ele quer agir. Então, lembra-te, meu irmão, meu caro irmão, que as coisas quietas, coisas grandes, são as coisas que operam maravilhas. Deus não está no barulho do homem. Olha, vamos fazer aquilo. Olha isso que se passa, etc. Não, Deus não está nisso. Deus está naquele que o busca na quietude. O barulho de Deus vem depois é para manifestar a presença dele que ele está. Mas o próprio Deus fala na quietude. Ele quer que você possa ouvir essa voz mansa e tranquila. Veja Deus na quietude. O profeta está falando do sol. O sol que se levanta até o pôr, desde o nascente até o poente, onde ele vai se pousar. Ele levanta tantos e tantos litros de água do solo para voltar para o céu, para que há nuvens que dão a chuva, mas o sol não faz nenhum barulho. Ele diz que coloca um tambor vazio. Veja o tambor vazio como faz barulho, mas enche um tambor e faz-o mexer. Não haverá barulho. Veja as águas profundas que fazem. São elas que refletem as estrelas, mas as águas leves, que não são profundas, fazem muito barulho. Então, meu irmão, vai na quietude, na presença do Senhor, na tranquilidade, busque essa mansa voz. Deus quer te falar. Deus quer dizer, meu filho, eu ouvi o teu grito, vi o teu clamor e venho para te responder. Deus responde. Meu irmão, Deus responde. Sim, Deus faz sempre isso. Veja o alvorecer quando o dia está a amanhecer, meus irmãos, o que acontece? Há um quebrar lá, uma guerra entre a luz que vem e as trevas que devem fugir à luz. Mas não há nenhum barulho que acontece. O que é aquilo? É Deus. A grandeza de Deus nas coisas pequenas, grandes, mas que se manifestam no silêncio. Portanto, Deus se manifesta na humildade, na simplicidade. Não no orgulho, não no levantar-se, mas na simplicidade. Busca Deus na simplicidade e Deus te ouvirá. Então, o nosso Elias vai terminar a sua trajetória, como diz o profeta, numa caverna. E na caverna ouviu a mansa voz, doce e tranquila. Ouve o que diz o profeta na pregação, escuta a sua voz. Ele diz, Deus tem um novo nascimento para ti. Mas escute a sua pequena voz tranquila. Não deixe nada, barulhos deste mundo, o lavar roupa em casa, os filhos que vão, portanto, o barulho das crianças, o trabalho diverso, qualquer coisa. Não deixa nada disso fazer obstáculo para ti. Entre no teu quarto secreto e feche a porta. Estou a ler no parágrafo 79 e 80. Você ouviu todo tipo de vozes por todo lado, mas ajoelha-se. Simplesmente fica lá, até que essas vozes se calem e que você comece a se levantar. Isso te mudará. Deus mudará a pessoa que vai na tranquilidade buscar, no secreto, no momento em que as crianças vão aproveitar para brincar lá, já que temos a ocasião de ficar nas casas. Feche a porta e busque a Deus. Deus te falará. E Deus diz, como já dizia há pouco, que você não pode receber o batismo do Espírito Santo sem ter uma experiência quando aquilo acontece. Então, se tens essa experiência, algo acontece na tua vida. Você sabe. O profeta diz que é como um candeeiro. O candeeiro tem um fio lá. O candeeiro pode ser perfeitamente bom e pode ter até petróleo lá dentro. Mas se não tiver o fósforo para acender, o candeeiro não vai acender, não vai dar a luz. E para nós darmos a luz no meio das trevas que agora envolvem a terra, porque a terra está nas trevas. As trevas que anunciam que Cristo está vivo brevemente. Então essas trevas que estão densas na terra, precisam de alguém que seja uma testemunha, que deve dar testemunha aos outros que Cristo está vivo. Então essa pessoa que é testemunha se tornou luz.
E é como o candeeiro, como dizia. O candeeiro pode ter um bom fio lá dentro, como se diz em francês, il mexe. Então, e ter petróleo. Mas enquanto não for aceso o candeeiro não vai iluminar. Então nós hoje sabemos que o Espírito Santo é o poder que deixa na igreja para acender o candeeiro. E o candeeiro que o cristão, Deus quer acendê-lo. A palavra que Deus colocou em ti através do profeta, que mesmo nas casas nós estamos lendo e estamos escutando. Para quem não sabe ler, está escutando as exortações que estão sendo enviadas. Para quem não tem essa ocasião, talvez não tenha telefone para seguir isso, então lá em casa talvez alguém possa dizer que, olha, estive na casa do irmão fulano, onde nos encontramos, para quem teve a ocasião de ir à praça ou no serviço, que olha, o irmão me contou isso, conte-lhe isso. Para quem não sabe ler, vai precisar daquilo, aquilo vai lhe fortificar. Dizer que nós nas casas temos a ocasião de ir no lugar tranquilo, buscar Deus no lugar secreto, invocá-lo, escutar a sua voz, porque quando o invocamos então Ele desce com a sua voz e Ele nos fala. Deus quer falar-te, meu irmão. Deus quer te falar, minha irmã. Essa é a ocasião, não a perca. Não diga depois, quando a vida voltar à normalidade, que epa, aquele aí tem uma testemunha na vida e um testemunho na vida e eu não tenho. Deus te deu essa ocasião para ter esse testemunho na vida. Para que você que tem alguma coisa de comer em casa, não se contente somente daquilo que tens de comer. Toma momentos. Se é para jejuar, jejue e ore. Se é para clamar a Deus, clame. Se é para buscar a face do Senhor, busca a face do Senhor, porque é o que Deus quer que tu faças. E orai uns pelos outros. Meus irmãos, lembre-se, estamos a viver momentos que anunciam os alvores da vinda do Senhor. O Senhor está breve. Tudo o que estamos a ver hoje, nada é estranho para o cristão. Tudo mostra mesmo que a vinda de Cristo está breve. Que cada um se prepare. Que cada um possa estar certo, que ouviu aquela voz mansa e delicada do Senhor e que está andando com a experiência do Senhor e que quando o Senhor vier, Ele não será posto de lado, estará preparado a ir. Porque quem sabe, algo pode acontecer enquanto estamos mesmo na quarentena. Então preparemos-nos. Quem sabe, ninguém sabe. Passaremos ainda meses, anos, ninguém sabe. Só Deus é que sabe. Mas todos os sinais nos indicam que brevemente Cristo virá e nós partiremos. Preparemos, meus irmãos. Lembra-te, o que é que tu ouves? Procura ouvir a voz mansa e delicada do Senhor. No secreto do teu quarto, escuta a voz do Senhor. Escuta a palavra de Deus. Ore e orem uns pelos outros. Que Deus vos abençoe.